Vocês sabem que uma vez eu tinha uns 7, 8 anos de idade e eu era uma aluna muito boazinha. Vocês imaginam, né? Pelo meu perfil. E eu entendi, aos 7 anos eu entendi figura de linguagem, eu entendi o que era ironia. Eu até então não entendia, claro, né? 7 anos de idade, estava aprendendo a ler. A professora falou assim para mim, a professora Weber deve conhecer, professora Ivonete. Falou assim para nós na sala de aula: vocês podem fazer bagunça à vontade, o que vocês quiserem. Vocês podem derrubar essa sala. E eu olhei e falei: pode mesmo? Ela falou: pode. Aí eu ajudei, né? Derrubar a sala de aula. Eu lembro que tinha um colega nosso que imitou uma serpente no chão, assim, passando debaixo das cadeiras. Pra você ter uma ideia do nível da sala de aula. Aí quando terminou, ela falou assim: agora vocês tudo vão ficar de castigo depois da aula. Ué, mas você falou que podia. Ela falou assim: aquilo era uma ironia. Vou explicar pra vocês o que era ironia. Eu falei que podia, mas eu não falei pra vocês qual seria a consequência. Mas toda atitude tem uma consequência. Então vocês vão ter de vocês. Nós ficamos até meio-dia na escola. Era suposto sair às 11h15. Então, assim, bem feito, né, querido? Aquele dia eu entendi o que era ironia. Vamos orar, querido? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Senhor, que privilégio tremendo poder levantar domingo de manhã, sabendo que te pertencemos. E ir, Senhor, para um local de reunião ouvido, Senhor. Que privilégio sermos treinados, ensinados, e que privilégio tremendo sermos testados pelo Senhor. Nós te louvamos por isso, te louvamos pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas até aqui. Te louvamos, Deus, pelo impacto, te louvamos pelo confronto, te louvamos, Deus, porque algumas pessoas falaram para mim que não conseguiram dormir com algumas coisas que essa matéria está falando. E eu peço ao Senhor que isso se estenda aos outros. Que aqueles que não decidiram ainda viver essas verdades possam ficar sem sono, possam ficar noites sem dormir, possam ter prejuízo próprio, até decidir, amém? Entrar na tua palavra. Amém? Os améns vão diminuindo, né? Amém? Amém. Vai diminuindo. Queridos, a última coisa que nós vimos semana passada foi, a Kênia fez uma pergunta, a diferença entre disciplina natural e disciplina espiritual. Ó, ganhei de presente, ó. As duas disciplinas são importantíssimas. Disciplina natural e disciplina espiritual, elas andam de mãos dadas. Que separação que eu posso fazer? Quando eu estou orando, a disciplina é espiritual. Quando eu estou levantando cedo para ir trabalhar, a disciplina é natural. Não existe esse tipo de diferença. A diferença está de onde ela vem, qual é a raiz dessa disciplina. As duas são importantes, as duas são necessárias na vida do crente. Mas nós vimos que há um momento que a disciplina natural, ela para, ela é congelada, ela não tem efeito. Por quê? Porque coisas espirituais nós não conseguimos vencer com a carne, nós vencemos pelo Espírito. Amém? Então nós não conseguimos vencer a obra da carne com disciplina da carne. Se fosse assim, então, um general do exército nunca pecava, ele nunca seria... cedia aos caprichos das obras da carne. Amém? Então nós entendemos que disciplina natural é muito importante, mas a disciplina espiritual, ela tem uma força diferente, porque são coisas do Espírito lutando contra a carne. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que porventura não faça o que é do vosso querer. Amém? Então nós temos essa luta, desde a criança até o mais velho, tem essa luta diária dentro de si, que é a disciplina, é a luta da carne contra o Espírito. O crente tem essa luta o tempo todo, o ser humano tem essa luta o tempo todo. Amém? Então nós vimos que do lugar que ela emana, do lugar que sai a raiz da disciplina, vai apenas dizer se ela é uma disciplina espiritual ou uma disciplina natural. Por quê? Porque a disciplina natural falha. A disciplina espiritual não falha? Falha, mas ela falha menos, porque ela tem uma força superior acima dela. Amém? Então, nós vimos que a disciplina natural, ela tem muito a ver
com a preocupação com a recompensa. E a disciplina natural, ela tem a ver com o amor. Eu dei exemplo aqui de uma mãe. Uma mãe, muitas vezes, ela levanta para ir trocar uma criança no meio da noite. Não é porque ela tem aquela disciplina de falar assim, eu vou trocar porque, afinal de contas, eu vou ter uma recompensa tremenda. Vai ter? Na verdade, não. O menino só vai ficar limpo, né? Quem vai ter recompensa é ele, de não ficar assado e tal. Talvez ela tenha ouvido, né, de não chorar. Mas ela vai por amor. Então, nós derrubamos semana passada aquele conceito de que se eu faço alguma coisa para Deus, mas eu não estou querendo fazer, não valeu. Deus não aceitou. Quem fala isso no seu ouvido e quem fala isso no meu ouvido é o diabo. Ele é o mais interessado que você fala assim, bom, eu não quero ir para a igreja, se eu for, Deus não vai ficar feliz comigo. Então, eu não vou ser hipócrita, eu não vou para a igreja. Na verdade, não tem nada a ver com hipocrisia, tem a ver com cruz. Amém? A cruz é a crucificação da nossa vontade. Nós vimos que Jesus no Getsemane, ele não pegou uma cestinha de piquenique e falou, eu vou para a cruz, agora eu vou, que felicidade. Pelo contrário, ele falou assim, Deus, se puder, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, eu não estou com a mínima vontade de ir lá, ser cuspido, sofrer. Nenhum de nós sente vontade de sofrer. Se você falar para mim assim, eu sinto vontade de sofrer, eu vou falar, uau, então me ensina, porque eu nunca senti na minha vida. Não sinto vontade de sofrer, eu acho que você também não. Então nós temos o quê? Que colocar a nossa vontade na cruz e fazer a vontade de Deus. Cruz é a vontade de Deus em detrimento da minha. Amém? E disciplina tem a ver com cruz. Então qual é a única diferença? É que essa aqui tem que vencer pelo amor. A disciplina espiritual, ela tem que vencer pelo amor. Amém? Então nós amamos e muitas vezes nós queremos amar com sentimento. E amor não tem nada a ver com sentimento. Por exemplo, se uma mãe disciplina um filho no momento que ela está irada, quer dizer que ela não ama? Não, mas no momento ela estava o quê? Irada. Porque o menino fez um negócio errado, ela teve que corrigiu porque estava irada. Então quer dizer então que naquele momento ela não amou. Muito pelo contrário, ela amou ao extremo, porque a disciplina é a expressão de amor. A correção é a expressão de amor. Amém? Então nós não podemos pensar que amor é sentimento, nós estamos superiores a isso. Amém, queridos? Sentimento é algo superficial, é algo do momento. Muitas vezes nós amamos racionalmente. Vou te dar um exemplo que você ama racionalmente, cônjuge. Tem hora que você ama o seu cônjuge racionalmente, você não está sentindo aquele negócio. Ui, que paixão, que arrepio do neto chegar perto de mim, né, Jojo? Que loucura, a Jojo falando. No momento ela deve pensar assim, no momento que ele deixou ela irada. Nesse momento eu queria ver todo mundo na face da terra, menos o Vicente. Mas não tem opção, ela ama racionalmente. Dá até arrepio de raiva, né, tia Tânia? Ela está falando da Josi, tio Rodrigo. A tia Tânia está falando da Josi, nós estamos falando da Josi. Entendeu? É isso. Então, queridos, sentimento não tem nada a ver com amor muitas vezes. Não é que amor não traz um sentimento gostoso, traz o sentimento gostoso. Mas a paixão é físico, a paixão traz mais sentimentos gostosos do que o amor, muitas vezes. Porque a paixão tem a ver com o momento gostoso que você está vivendo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9, nós vamos continuar onde nós paramos. Então nós derrubamos o conceito de que se eu não dou uma oferta querendo, Deus não quis aquela oferta, Deus não recebeu. Se eu não vou para a igreja amando ir para a igreja, Deus não está querendo. Nós derrubamos esse conceito, amém? Amém. Então tá bom. 9. Vamos ler a partir do 24, eu só tenho anotado aqui a partir do 25. Lê o 24 para mim, alguém, por favor. Bem alto. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio?
Amém. De tal maneira que o alcancei. Ok, pode parar aí. Então, Paulo está falando aqui, no contexto que Paulo está falando, era um contexto de Olimpíadas. Todo mundo sabe que as Olimpíadas nasceram na Grécia, não é verdade? E era algo muito comum, era um entretenimento daquela época. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha, como é que fala? Lutas livres, não tinha teatro, tinha teatro. Era basicamente o que eles tinham de entretenimento era a Olimpíada. Não acontecia uma vez de 4 em 4 anos, acontecia geralmente mensal as Olimpíadas na Grécia. Tinha a época que era inverno, eles tinham outros tipos de jogos. Então Paulo está inserido num contexto de competição em que todos iriam entender. Se eu falar para vocês algo de um contexto americano, vocês vão entender porque vocês estão morando aqui. Alguns, se eu falar de contexto brasileiro, não vão entender, porque talvez nunca moraram lá ou nunca estiveram lá, os que já nasceram aqui. Então, Paulo fala de um contexto que o pessoal entendia, ele usa a Olimpíada. E a primeira coisa que ele fala é assim: todos correm, só um ganha. Só que ele fala uma coisa louca: todos correm, só um ganha. Então, você vai correr de maneira que você vai ganhar. Por que ele está falando isso? Porque você não está nesse jogo, você não está competindo com o diabo. Você não está competindo com mais ninguém. Você está competindo com você mesmo. O contexto que Paulo está falando aqui é num contexto de atleta. O primeiro competidor de um atleta é ele mesmo. É vencer os seus limites. É vencer as suas barreiras. É ser tão disciplinado ao ponto de que depois que ele venceu ele mesmo e cruzou todos os limites, ele então pode competir com o outro. É assim a vida de um atleta. Eu estava lendo um pouco sobre a vida do Cristiano Ronaldo. Todo mundo que gosta de futebol sabe que foi, 5 vezes, né? 5 vezes o melhor jogador de futebol do mundo. Nenhum outro conseguiu essa façanha de ser 5 vezes campeão do mundo. E entende-se, quem entende de futebol, entende que o Cristiano Ronaldo não tem a habilidade natural que o Messi tem. O Messi tem habilidade natural. O Messi nasceu jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo se tornou jogador de futebol. É incrível. A disciplina que ele tem. O Cristiano Ronaldo não tem uma tatuagem. Por que ele não tem tatuagem? Todo atleta tem. Para poder doar sangue. Porque ele disse o seguinte: que se acontecer uma catástrofe num lugar e precisar de muito sangue sendo doado, qual é o lugar que tem o sangue supostamente mais saudável? No meio dos atletas. Porque eles geralmente não fumam, não bebem, não usam drogas. Então, já é um negócio saudável por natureza. Então, se ele colocar uma tatuagem, ele fica inapto, em qualquer país do mundo, é inapto para doar sangue. Então, ele entende que ele não pode fazer uma tatuagem por causa disso. Isso é disciplina, decisão. Decidiu e viveu em cima daquela disciplina. Se ele está de férias ou não, ele levanta às 6 horas da manhã para treinar. Não interessa se está frio, se está quente, se ele está de férias, se ele está de perna para cima. Não interessa, ele faz aquilo todos os dias. Que interessante. O contrato, o melhor contrato do mundo, fala assim para ele: eu vou te pagar 1 milhão para você ir na festa tal vestindo uma blusinha da Nike. Você vai? Vou. Então tá bom. 10 horas da noite eu vou embora. Ah, não, mas a festa vai começar às 10 horas da noite. Ah, então procura outro atleta, porque eu não posso. Eu tenho que ir embora 10 horas da noite. Porque nesse dia eu tenho que dormir 10 horas da noite. Então, assim, a gente lê a biografia dele e entende por que ele chegou onde ele queria chegar. Então, Paulo já fala logo: todo mundo vai correr e só um vai alcançar. E você tem que correr de maneira que você vai alcançar. Por que ele está falando isso? Só um vai alcançar. Porque, na verdade, o seu competidor é você mesmo. Então, você será aquele um que vai alcançar. Amém? Segundo ponto importante nesse texto: todos os que competem. Eu dei uma pincelada nisso semana passada, não vou falar muito sobre isso. Todos os que competem nesse jogo. Está dizendo aí. Todos nós já estamos competindo nesse jogo. A porta de entrada para o reino de Deus, a porta de entrada para a salvação, qual é? Nosso esforço, não é isso? É? Não. A porta de entrada da salvação qual é?
Jesus. Então todos nós já fomos matriculados nessa maratona. Todos nós já fomos inscritos. Então você não tem mais que se esforçar para ser inscrito. Você já está dentro do jogo, querendo ou não, querido. A sua, como é que fala? A sua solução ou é ganhar ou ganhar. Você não vai mais decidir se eu vou competir. Deixa eu ver se eu vou competir. Não. Você se entregou para Jesus um dia. Você não tem mais opção. Ou você abandona a carreira, ou você vai bola para frente e eu vou ganhar esse jogo. Amém? Então todos os que competem, nós todos competimos. A salvação é totalmente de graça. Você não pagou nada para se inscrever nesse jogo, nessa maratona, nessa Olimpíada cristã. Você não pagou nada. Jesus te matriculou inteiramente de graça. Segunda coisa, se submetem a um pesado treino. Tem uma palavra aí que está falando de treino. Você lembra? 11. Se submetem a um treinamento rigoroso. Rigoroso. Eu quero que vocês me ajudem numa coisa aqui. Treinamento envolve aprendizagem. Olha eu. Aprendizagem, o que mais? Eu falei isso para vocês semana passada. Prática. Não, prática eu quero por último. Prática. Prática é o segundo mesmo. E teste. Você já está na vida cristã. A vida cristã é um caminho. Jesus não fala assim, eu sou o ponto final. Se chegou em mim, parou. É isso que Jesus fala? Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Já viu alguém parar numa porta e ficar lá travando? Já, né? Nessa entrada aqui. A pastora fica brava porque todo mundo que quer conversar nessa igreja para ali na porta da cozinha e do corredor. Todo mundo. Às vezes a pessoa vem lá do templo, do lado uma da outra. Quando chega ali naquela porta, ela para e começa a conversar uma com a outra. E a gente querendo passar de um lado para o outro e ali naquele lugar. Mas então, a porta não foi feita para ninguém parar, amém? Então Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o caminho, aquele que passar por mim. Vida cristã é contínua. Por que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não estou avançando, mas também eu não estou regredindo, eu estou parado. Você está parado, você está regredindo, porque todo mundo ao seu redor está andando. É uma das leis de Newton, né? Eu me movo em direção ao alvo e o alvo se move em direção a mim. Essa lei nunca entrou na minha cabeça porque contradiz a lei da inércia, mas tudo bem. Então, olha só, a aprendizagem é a primeira coisa que nós precisamos nessa caminhada, nesse duro treinamento. Paulo fala, um rigoroso treinamento. Vida cristã não é fácil. Às vezes a gente fala assim, mas a salvação é muito fácil. A salvação é fácil, queridos. A gente, nesse texto mesmo, a gente confunde salvação com recompensa. E nós vamos ficar isso bem claro nessa manhã. Amém? Então me dá palavras que tem a ver com aprendizagem. Me ajuda aí. Qualquer vai. Shoot. Estudo. Estudo. Compromisso. Vou colocar compromisso que é mais menor. Leitura. Pesquisa. O que mais? Tempo. Disciplina. Tempo. Disciplina. Tempo. Tempo. Confronto. Acho que ali vai pro teste, né? Submissão. O que mais? Que alguém falou aí? Dedicação. Ok. O que tem a ver com prática? O alvo faz parte da aprendizagem. Porque só tem um alvo para aprender. Prática, rotina. Nossa, Neto. Você andou lendo meu negócio. Rotina. O que mais? Dedicação. É assim mesmo, gente? Persistência. Foco, alguém falou aí. O que mais? Disciplina. Dedicação também. Dedicação.
Estão percebendo que está saindo a mesma coisa, né? Glória a Deus. Teste. O que tem a ver com teste? Prova. Prova. O que mais? Resultado. Pensa num atleta. Esse momento aqui dói. Vai praticar, leva um golpe, que praticando uma luta, leva um golpe que não queria ter levado. Dor. O que mais? Isso, exposição. Nossa, Diogo, thank you. Thank you. Eu queria ter um filho assim. Fala assim. Vai no ponto. Queridos, isso aqui tem a ver com aprendizagem. Se a sua vida cristã não tem isso aqui, você nem entrou no treinamento ainda, está precisando entrar. Porque o teste é inevitável. Amém? Palavra-chave. Tempo. Se nós gastássemos tempo hoje... Pega para mim aquela foto que você mandou para mim, eu não trouxe meu telefone. Isso, por favor, depois você lê para mim. O Neto vai mostrar para vocês qual é o app que olha quanto tempo você gasta no telefone, tá? Vocês lembram que semana passada nós lemos um livro inteiro da Bíblia, tá certo? Foi o menor livro da Bíblia, mas foi um livro, ok? Quanto? 2 minutos e meio nós levamos para ler 2 João. Daquele livro você tira em 2 minutos e meio de leitura lições de vida, vida pura, vitamina pura para a sua vida. Tempo. Nós precisamos de tempo para estudo. Nós precisamos ter compromisso com o tempo. Nós precisamos tempo de leitura. Nós precisamos tempo de pesquisa. Nós precisamos ter disciplina com o nosso tempo. Amém? Nós precisamos de submissão àquilo que nós aprendemos para chegar então na prática e passar no teste. Nós precisamos de dedicação. Nós precisamos de ter certeza do alvo. Na prática, nós precisamos de uma rotina. Entenda uma coisa, rotina é a melhor amiga do crente. Mas a rotina correta. Uma rotina indisciplinada, ela tem que ser quebrada. Maus hábitos precisam ser quebrados. Antigamente, eu vou falar para vocês, eu imagino a raiva e a paciência que a pastora tinha que ter comigo. Eu começava um trabalho às 9, eu levantava 8h30. Porque eu calculava que dava tempo de tudo 8h30. Então, quantas vezes eu cheguei aqui nesse lugar calçando sapato, penteando cabelo, porque ela ia me deixar para trás. E ela deixava mesmo. Aliás, vou dar essa dica para os maridos e para as esposas. Deixa para trás. Sua esposa se atrasou? Deixa para trás. Seu marido se atrasou? Deixa para trás. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês não são siameses, ok? O entendimento que vai mudar a sua vida. Você não está pregado nessa pessoa. Você não está pregado nessa pessoa. Então fala, você vai ficar, e quando a pastora me perguntar assim, por que fulano não veio? Por que a fulana não veio? Porque não se arruma a tempo, pastor, e eu não queria chegar atrasado. Eu garanto que não vai dar nada para você, mas vai dar para outra pessoa. Amém? Então, rotina. Rotina, eu endosso você que faz isso, hein? Rotina é melhor amigo do crente. Nós precisamos ter uma rotina de vida espiritual. Amém? Alguém aqui levantou 15 minutos mais cedo para ler a palavra? Eu falei para vocês que vocês não iam morrer. Eu garanto. Alguém aqui fez isso e morreu? Não, ninguém fez isso e morreu. Então eu dou minha palavra para você. Então eu levantava 8h30 para estar aqui às 9. O dia que nós mudamos de casa, eu falei para a pastora assim, isso vai acabar. Não foi, pastora? Eu falei assim, nunca mais eu vou fazer isso. E nunca mais, com raríssimas exceções de dia de off, de dia que teve coisa até mais tarde na igreja, eu passei das 7 da manhã em casa. Hoje o meu horário de levantar é às 6 da manhã. Não hoje, porque a gente está numa campanha, então eu estou levantando às 5h30. O meu horário fixo para levantar é às 6 horas da manhã, não interessa se está chovendo, se está ventando, se tem o que for. Eu vou levantar às 6 horas da manhã, porque eu tenho coisa para fazer, eu tenho meta para cumprir. Se eu não levantar, eu não vou cumprir. Isso
E isso afetou algo na minha vida. Afetou o meu horário de dormir. Porque eu sou uma pessoa que antes da 1h30 da manhã, 1h da manhã, eu não dormia. Porque eu não gostava. Eu ficava ali enrolando para dormir. Eu não gostava de dormir, eu gostava de ficar acordada, lendo. Então eu me justificava, não, mas eu estou lendo a Bíblia. Até mesmo ler a Bíblia, naquele caso, era um ato de indisciplina. Porque não era o horário de fazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Como o negócio pega mais embaixo? É mais forte do que a gente imagina. Então, eu mudei o meu horário de acordar e eu ainda, na minha opinião, ainda estou dormindo muito tarde porque eu estou tendo 5 horas e 40 minutos, 6 horas de sono no máximo. Ainda estou dormindo tarde e eu vou cortar isso para baixar um pouco. O nosso culto é de manhã, não tem necessidade de eu dormir tarde igual eu durmo. Então, nós precisamos. Hábitos ruins, eles são adquiridos num estalar de dedos. E eles são quebrados com muita dificuldade, dor e esforço. E aqui entra o quê? Prática. Essa palavra aqui é comum na vida de todo atleta. Dor. Outro dia eu estava vendo um lutador aí de jiu-jitsu. De toda pessoa que já passou dos 50 também, é uma coisa muito comum. Né? Não precisa nem chegar nos 50? Bom, é porque a mente já chegou. Né? Então, queridos, depois disso aqui, isso aqui é inevitável. Agora, eu vou falar um negócio para vocês, e eu quero que vocês me respondam a sinceridade. Alguma vez, quem aqui nunca estudou numa escola? Nunca fez nem primeira série? Você nunca estudou, Lucas? Lucas está desculpado. Alguma vez na sua vida acadêmica a professora chegou para vocês e falou assim: queridos, essa prova aqui é só para aqueles que estudaram. Quem não estudou não precisa passar, não precisa fazer a prova, porque eu já vou dar a nota. Alguma professora fez isso para vocês? Queridos, professor nenhum faz isso. Independente se você aprendeu, se você não aprendeu, se você estudou, se você não estudou, se você praticou, se você não praticou, o teste vai ser feito. O único atleta que eu conheço que foi campeão do estado dele sem lutar foi o Gilberto. Quantos lembram do Gilberto? Gilberto foi campeão de karatê de Santa Catarina. Eu falei: Gilberto, você tá brincando? Ele falou assim: não. Aí fez a esposa dele tirar a foto da medalha e mandar pra mim. Ela tava lá mesmo, campeão catarinense do campeonato estadual de karatê do peso leve. Eu falei assim: uau! Aí não foi. Não foi, ele chegou lá, deu 3 WO. Nenhum dos competidores foi, eles estavam com a revolta lá, Aí eles deram a medalha, porque honraram o fato dele ter ido lá, ele se apresentou lá, então eles deram a medalha para ele. Tirando o Gilberto, querido, você não é exceção e não vai acontecer isso com você. Se você não aprender, se você não praticar, você vai ter que fazer a prova do mesmo jeito. Amém? Só que nessa matéria ainda tem um detalhe na vida cristã. Na vida cristã tem um momento que Jesus fala que você é indesculpável. Qual é o momento que Deus fala que você é indesculpável? Quer dizer que tem coisa que não tem perdão? Não estou falando de perdão. Estou falando de desculpas esfarrapadas, desculpas abrasileiradas. Né? Nós sempre falamos a culpa, a gente sempre faz assim. Né? Quero ver o último da fila, vai olhar para quem? Né? Que a gente vai olhando, um para a fila assim. Então, tem um momento que Jesus fala assim: você é indesculpável. Vou te falar qual que é esse momento. O momento agora que você está ouvindo isso. Tudo que você ouve e não coloca em prática, você é indesculpável. A professora, se você chegar diante dela e falar assim: você não ensinou isso aqui, ela vai ser obrigada, por ela mesma ou pela direção da escola, a retirar aquela questão da prova, ou não contar o ponto dela, porque você nunca aprendeu sobre aquilo. Como é que alguém vai pôr na prova algo que você nunca aprendeu? Certo? Mas se ela tiver ensinado, ela vai olhar e falar para você assim: problema seu, você estava conversando na hora que eu expliquei essa matéria. Você não estudou. Você faltou esse dia. Então Jesus vai olhar para você e falar assim:
eu te dei bastante, eu posso te cobrar bastante. A quem muito é dado, muito será cobrado. Amém? É aquele negócio, se você tem lá, a Cris está com um tanto de criança na casa dela. E ela fala para o João Paulo, juntamente com o Lucas, com o Davi, com o Samuel, fala assim, ó, não faça isso, eu não quero que faça isso, não quero que vocês subam no sofá. De repente, a Cris chega, está todos eles em cima do sofá pulando. Ela vai olhar para os outros e falar assim, senta ali, eu vou conversar com o pai de vocês. Agora o João, ela vai falar assim, vem aqui, você vai apanhar, você vai levar mais, por quê? Porque para você eu tenho ensinado dia após dia. Então aquele que é muito dado, muito será cobrado. Amém? Terceira coisa, Paulo fala assim, eu faço isso tudo para ganhar uma coroa que não perece. Queridos, por muitos anos, talvez, no lugar que você se converteu, você aprendeu que essa coroa é salvação. Essa coroa não tem nada a ver com salvação, porque o apóstolo Paulo está falando de esforço. E a salvação não depende do seu esforço. Amém? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom, que quer dizer presente, é presente de Deus. Ok? Agora, se eu chegar para o Guilherme e falar, Guilherme, eu trouxe esse presente para você. Aí ele pega e eu falo assim, ó, custou $1. Você pode me dar $1? Foi presente? Não. A Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira, a salvação é de graça. Paulo está falando aqui, então, eu corro, eu faço tudo isso. Eu me submeto ao treinamento, eu sofro, eu tenho dor. Eu abro mão daquilo que eu quero por um alvo. Para ganhar uma coroa que não perece. Eu tenho um alvo. Paulo se refere à coroa. A gente sabe que coroa, quando antigamente não tinha medalha para os ganhadores na Olimpíada, para os vencedores. Era uma coroa feita de louro. Não, quase que não sai. Feita de louro. Porque o louro, o tempero mesmo de feijoada, né? Eu já sabia o que era bom desde lá. O louro representava, na mitologia grega, uma deusa que depois que perdeu o deus que ela gostava, que gostava dela, perdeu um jogo e ela foi e ficou chateada com ele, se transformou numa pombinha e apareceu com aquela coroinha. Então, você sabe, a mitologia grega tem um tanto de coisa. Ele ficou muito revoltado, ele transformou ela na coroa de louro, então ele colocou em cima da cabeça do vencedor, dizendo assim, você só gosta de quem ganha, então você vai virar uma coroa e você vai ficar na cabeça de quem ganha. Mas whatever. Paulo estava falando desse contexto, e Paulo estava falando assim, eles estão fazendo isso tudo, eles estão se disciplinando, eles estão sofrendo, eles estão tendo dor, eles estão levantando de madrugada, eles estão treinando exaustivamente, vencendo os seus limites, para ganhar uma coroa de louro, que daqui a pouco, se ela não murchar, ela vai esfarelar, porque ela fica dura e esfarela. Mas eu quero uma coroa, eu faço isso tudo por uma coroa espiritual. Então nós vimos que coroa é recompensa, é condecoração, não tem nada a ver com salvação. Amém? Então, quando você se esforça, quando você chega a um determinado momento, a um determinado patamar, você é condecorado por Deus. E você é condecorado, essa condecoração que Deus te dá, chama-se galardão. Então Paulo fala, eu não estou correndo por nada que perece, eu estou correndo por galardão, moeda celestial, recompensa celestial. Amém? Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, se você morresse hoje, qual seria o seu galardão? Você pega a impressão para mim, por favor? A impressão, as coisas que eu imprimi? Então, queridos, a coroa, nós vimos que é o galardão, que é a recompensa espiritual que Deus nos dá. Toda vez que nós manifestamos um ato de justiça, nós temos galardão. Galardão não tem só a ver com o que você faz, galardão tem a ver com o que você é e com o que você decidiu ser. Amém?
Você chegar aqui na igreja e lavar uma louça, tem galardão? Sim ou não? Tem galardão, porque a palavra de Deus diz que aqueles que servem, eles têm galardão. Mas, sim, por favor. Mas em compensação, se você tiver um ato de honestidade, ninguém viu. Você está andando atrás de uma pessoa, um cara ricaço lá, de roupa da Guess, terno e gravata, o cara deixou $100 cair do bolso, você olha, você pega aquele dinheiro, bate nas costas dele e fala assim, olha, é seu, você deixou cair. Ninguém viu, o cara falou, muito obrigado, botou o dinheiro no bolso e foi embora. É um ato de justiça, você tem galardão. Toda vez que você abre mão da sua vontade, Deus te condecora. É um ato de justiça e isso traz galardão. Mas Paulo fala assim, eu prossigo para o alvo. Não lê essa folha agora não, vira essa folha só um pouquinho, senão você vai perder o que eu vou falar. Não, no problem, eu não falei. Então Paulo fala o seguinte, eu me esforço por causa dessa recompensa, ok? Aí a Bíblia diz num texto que a pastora pregou há 3 semanas atrás, que quando o servo multiplica o talento, ou seja, multiplica, ele funciona dentro daquilo que Deus deu na mão dele. Ele foi fiel, ele multiplicou, ele se esforçou dentro do seu potencial para fazer aquilo que Deus colocou na mão dele, para prosperar no reino de Deus. Existe um galardão, qual é esse galardão? O que o Senhor falou para ele? Muito bem, servo, bom e fiel. Amém? Jesus Cristo, ele agradou tanto a Deus que Deus fala para ele em 3 momentos, 2 ou 3? 3 momentos, né? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, o que Paulo queria? Paulo queria chegar no centro do coração de Deus. Ou seja, o que motivava toda a disciplina de Paulo? O amor. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que a disciplina espiritual ela é movida por amor e a disciplina natural é movida por recompensa? Que não tem nada errado nisso também, nós temos que ter as duas. Porque houve amor, houve relacionamento, Deus traz o quê? Recompensa. Nada no reino de Deus é sem recompensa. Nada. Nós temos que chegar a uma postura de chegar diante de Deus de coração e falar assim, Deus, com recompensa ou sem recompensa, eu amo o Senhor e eu quero te servir. Se nós chegarmos a esse nível, nós vamos chegar realmente no nível de amor. Agora, voltando na base de tudo, quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, amar o próximo como a ti mesmo. Por que Jesus resume nesses 2 mandamentos a Bíblia inteira? Porque nesses 2 mandamentos está todo o nosso alinhamento. O alinhamento para a nossa vida, em todos os aspectos, passam por esses 2 mandamentos. Amém? Não tem como eu amar o Rafael e tratar a Júlia mal. Não tem como eu amar a Deus e não amar o Diego. Não tem como eu amar o Senhor, eu dizer que amo o Senhor, maravilha, te amo, me derramo na tua presença. Sai para lá, Diego, que eu não quero nem te ver. Discrepante, hipócrita. Então, tudo gera no amor. Mas Deus nunca nos deixa sem recompensa. Nunca. Sem chance. E a nossa recompensa maior é ouvir do Senhor, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse cumpriu o meu propósito. Então, volta lá no começo, que o alvo de Deus ter vários filhos iguais a Jesus, para que o relacionamento seja perfeito, para que a harmonia que existia no céu possa existir na terra, entre nós. Amém, queridos? Amém. 3 minutos. Ainda tem 3 minutos. Uau! E os 5, deixa eu falar o que eu não falei aqui. Não sei se eu... Deus quer que nós vivamos hoje, aqui na terra, o que nós vamos viver no céu.
para isso que a gente está no meio de um treinamento. Muitos de nós esperamos a manifestação de filhos no céu. Nós esperamos que no céu nós não vamos ter mais problemas, e nós não teremos mesmo, porque é isso que a Bíblia nos garante. Amém? Mas nós podemos, Romanos 5,17 diz que nós podemos reinar em vida hoje. Nós podemos manifestar tudo que um filho de Deus manifesta lá no céu, hoje, aqui na terra. Porque lá no céu, Deus não vai estar mais perto de você do que Ele está hoje. Lá no céu, você não vai ser mais filho do que você é hoje. Porque a morte não tem capacitação para te acrescentar nada. A morte não é uma varinha de condão que pega o Guilherme, que nunca leu a Bíblia, e faz assim, morreu. A Bíblia toda agora entrou dentro dele. Está no céu, cabeça de Bíblia. Não, a morte não tem poder para isso. Guilherme vai conversar com José do Egito sem saber que era ele. Se brincar... Sério? Se brincar, vai estar conversando com Jesus, né? Se brincar, dá um high five em Jesus, sai e fala, peraí, eu vi um cravo naquela mão, eu vi uma ferida, né? Como é que fala? Uma cicatriz naquela mão. Brincadeiras à parte. No céu, você não vai saber mais do que você sabe hoje. Ou seja, a vida de hoje é um treinamento de quem você vai ser, queridos. Então você precisa disso. Eu preciso disso. Quer dizer, então, que eu não sei nada, então no céu eu não vou saber nada. Não, não é isso. É que no céu você vai ter uma eternidade para aprender. Você não vai chegar lá sabendo. Não pense que a morte vai fazer de você um super crente. Não vai. Você é carnal, você vai morrer carnal. E aí não tem galardão. Ah, mas como que eu não tenho galardão? Eu estou salvo, não quero saber de galardão, não tenho salvo. Deixa eu falar um negócio para vocês. A gente vai chegar a um nível aqui que nós vamos estudar escatologia, nós vamos estudar Apocalipse, ok? Mas eu posso adiantar para você, só para a sua crise mesmo, e depois você não me faça pergunta que eu não vou responder, não, estou brincando, eu vou responder. Nós vamos ter níveis de hierarquia no céu, tá? Ou você acha justo que uma pessoa que acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, faz todas as vontades do próprio ventre, mas aceitou Jesus, morre junto com uma que vai para a cruz o tempo todo. Chega lá, elas estão no mesmo patamar. É assim que Deus faz? Se não é assim na terra, por que vai ser no céu, querido? Não tem lógica isso. É um pensamento assim, comunista. Nós não somos comunistas, amém? Eu espero que não. Eu espero que não sejamos comunistas, né, Diogo? Amém. Então, queridos, no céu tem hierarquia. E aquela pessoa indisciplinada, talvez ela seja aquele que vai te servir lá no céu. Ah, mas no céu eu vou servir os outros, eu vou ser escravo no céu. Não, mas existe graus de autoridade. Se existe grau de autoridade, tem grau de serviço, querido. Hello, para que ia ter grau de autoridade se não tiver grau de serviço? Não se esqueça que nós vamos reinar aqui na terra. Que ainda vai ter gente aqui na terra que nunca passou por Jesus. Não esqueça disso, isso vai acontecer imediatamente após a grande tribulação. Estou falando do milênio, é bíblico. Então nós precisamos acordar para esses casos. Você não vai ser lá no céu o que você não foi aqui na terra. Não vai. Se um pai hoje montar uma empresa milionária, ele vai chegar para o filho irresponsável e falar assim, não, eu montei a empresa, então agora você toma conta. Vai? Só se ele for louco. Agora, se o filho é responsável, se o filho já provou a sua índole, o seu caráter, o que o pai vai falar para ele? Vem cá, você tem autoridade para fazer e para falar, meu filho, vem aqui. Amém? Então, eu quero que você vá para casa pensando nisso, amém? E semana que vem a gente continua. Perdão. Queridos, eu quero que você dê uma olhada nesse currículo aqui. Se você fosse contratado hoje para o céu, isso aqui é um currículo. Olha aqui para mim, só um minuto. Isso aqui é um currículo espiritual. Se você fosse contratado para o céu hoje, para o reino, você é um engenheiro que está sendo contratado para implantar o reino, para construir o reino de Deus. Isso aqui bate com você? Você se contrataria? Eu quero que você leia isso aqui.
E preencha a realidade disso aqui. Eu não quero ler, não se preocupe em se expor. Você só vai estar se expondo para você mesmo, porque Deus te conhece. Amém? Você só vai estar se expondo para si mesmo. Então eu quero que no final você conclua, baseado em minhas qualificações, caráter e performance, eu sou o perfil correto para trabalhar nesta empresa, pois eu compartilho os mesmos interesses. Você se contrataria? Disciplina, preenche isso aqui na sua casa e chega à conclusão, se você se contrataria. Ok? Não precisa ler. Não precisa ler para mim, mas se você puder trazer e me mostrar que preencheu, eu te agradeço. Eu vou dar um ponto de disciplina para você. Não se preocupe, eu não vou te expor e eu não vou ler. Eu abençoo você em nome de Jesus, que essas palavras fiquem batendo na sua cabeça.